Muito boa noite a todos. Só um momento que isto ainda não está bem limpo. Uma sandes comida à pressa, feita por uma alma benfeitora, com medo que eu desmaiasse a meio da palestra, porque realmente já tinha saudade de estar aqui deste lado outra vez. Na realidade, não porque faltem temas para trabalhar, para estudar e para apresentar, mas porque não tive mesmo oportunidade de poder preparar e estudar temas para partilhar com vocês. O tema de hoje, mas antes disso queria apresentar as minhas saudações fraternas a todos os irmãos aqui presentes, gordinhos, magrinhos, feinhos e lindinhos que estão aqui todos sentados, e àqueles todos muito lindos que estão do lado da vida, na pátria espiritual, e que estão aqui hoje a assistir à nossa palestra. De maneira que a todos queria dar as minhas saudações muito fraternas, desejando do fundo do meu coração que possamos aprender todos um bocadinho uns com os outros. Isto da regressão da memória, como já disse o irmão Fernando há um bocadinho, é um tema que tem vindo a ganhar uma importância demasiado grande no tempo atual e que diz respeito a uma miscelânea de coisas que se anda a dizer sobre a regressão da memória. Toda a gente faz regressão da memória, desde o mais distinto psiquiatra ao professor Mambo, com todo o respeito pelo professor Mambo e por todas as pessoas das medicinas alternativas, mas na realidade a regressão da memória é uma coisa demasiado séria para ser levado com tanta leviandade. Há aqui alguém que já fez regressão de memória? Sem vergonha, uma pessoa. Há aqui alguém que gostaria, duas pessoas. Há aqui alguém que gostaria de fazer, três pessoas. Há 4 pessoas. A vergonha vai-se perdendo e algumas pessoas vão se manifestando. Muito bem. Significa que é uma percentagem mínima da plateia que fez a regressão de memória. E há aqui alguém que gostaria de fazer a regressão de memória? Tantos. Então vamos fazer a regressão de memória. Venham comigo que eu levo-vos ao sítio. Começar por... A minha palestra vai ter 3 partes, como habitualmente. Uma parte histórica, de investigação histórica, uma parte de prova científica e depois os casos clínicos para a gente se consolar. Peço-vos paciência para as 2 primeiras partes, para se consolarem com a última parte, ok? Então, seremos nós extraterrestres? Pergunto eu. Seremos nós extraterrestres ou não? Somos terrestres ou extraterrestres? Nós somos extraterrestres. Nós todos somos extraterrestres. Estamos aqui de passagem, empreendendo uma longa trajetória pelo espaço cósmico. Vimos de planeta em planeta há não sei quantos milénios, passámos pelas estrelas, pelos cometas, pelas constelações, pelas galáxias e andamos por esse universo gigantesco do nosso Pai do Céu, nessa evolução contínua. Por toda a nossa vida estaremos a evoluir. Portanto, nós somos seres extraterrestres e que, como exemplo de aprendizagem das vidas anteriores, já temos milhares e milhares de anos de existência, eu foco aqui só meia dúzia de casos de crianças com tenra idade que apenas manifestaram os seus conhecimentos das vidas anteriores. A nossa existência atual é um somatório do conhecimento que nós adquirimos nas nossas vidas anteriores. E isso levou a que Mozart, com 4 anos, executasse sonatas, e aos 11 anos se tornasse compositor. O grande pintor Miguel Ângelo, aos 8 anos, já estava bem desenvolvido na arte de pintar. Pascal, aos 13 anos, já era conhecido na matemática e na geometria. O grande escritor francês Victor Hugo, aos 13 anos, começava a escrever lindamente. O pianista Liszt e musicólogo, ainda menino, já escrevia óperas. Hermógenes, na Antiguidade, aos 15 anos, ensinava retórica a Marco Aurélio. Leibniz, aos 8 anos, já sabia latim, sem ter aprendido com ninguém. E aos 12 anos já falava grego. Gauss, através da famosa curva de Gauss, resolvia aos 3 anos problemas de matemática.
E por aí vamos. Giotto traçava esboços plenos de arte e de beleza, Rembrandt já pintava aos 10 anos, Pia de Mirandola era respeitado pelos conhecimentos que possuía de latim, grego, hebraico e árabe, Trombetti falava 300 línguas entre dialetos e idiomas, aos 12 anos já falava alemão, francês, latim, grego e hebraico. Então, o talento musical de Beethoven aos 10 anos já estava reconhecido e Pepito da Ariola foi até estudado pelo nosso querido professor Richer, porque ele aos 4 anos já tocava áreas de música com grande maestria. Então nós verificamos que aparecem estes exemplos na humanidade para provar realmente o conhecimento adquirido de todas as nossas existências anteriores. Nós somos sempre um somatório das vidas anteriores. É por isso que aos 2 anos aprendemos a falar. Senão seria impossível. Aos 2 anos. Nós precisamos de 2 anos para aprender uma língua nova. As nossas crianças, todos nós, aos 2 anos já falávamos. De maneira que todos os conhecimentos que nós temos, é aquilo, uma das coisas que levamos quando desencarnamos, é o nosso conhecimento. Todo esse conhecimento foi sendo adquirido através do nosso espírito. Ele representa a elaboração de milhões de milénios em experiências variadas e desconhecidas, não ficando fora do quadro as vivências que já tivemos no reino mineral, e no reino vegetal e nos animais mais inferiores. E diz-nos Leconte de Nuit que o homem e o seu cérebro atual não representam o fim da evolução. É apenas um estágio intermédio entre o passado, carregado de recordações animais, e o futuro, que há de vir, rico de promessas mais altas. Tal é o nosso destino. E o nosso Kardec, na nossa época mais recente, da história contemporânea, sistematizou em cuidadosos estudos todo o estudo da doutrina, oferecendo à humanidade o significado integral da mediunidade e da reencarnação. William James, filósofo, pai da pragmática, quer dizer, pai daquilo que não tem discussão, aquilo que é aceitável, concita os investigadores à verificação de factos e relatos dignos de fé. O professor Oshorovitz, da Universidade de Lemberg, da Polónia, aqui na figura com a sua médium, trabalhando, rendeu-se diante dos estudos e das experiências sobre as materializações realizadas por Kruk, as quais ele combatia. Ele combatia essas materializações, começou a estudá-las e veio a comprovar que realmente era a verdade científica. César Lombroso aceitou a imortalidade com a palingênese após longas e minuciosas experiências sobre as reencarnações. Então, todo este tal conflito entre o utilizador e o equipamento. Os dedos são grandes, não são grande coisa, mas tocam onde não devem. Então, isto numa época mais recente, porque há 5.000 anos antes de Cristo, as escrituras avatares já diziam que assim como a alma passa neste corpo pela infância, juventude, fase adulta, de igual modo ela toma outro corpo. É como se fosse uma pessoa a despir uma roupa velha e a vestir uma nova, a alma encarnada que saca os corpos gastos e veste outros que sejam novos. Há 5.000 anos antes de Cristo, ou seja, há 7.000 e tal anos, já estava isto escrito. As mesmas civilizações que fizeram as pirâmides do Egito e por aí adiante. Então começamos por definir o que é, na realidade, uma regressão de memória. A regressão de memória ou terapia, tratamento das vidas passadas, é uma técnica psicoterápica utilizada que utiliza a regressão da memória, trabalhando com a hipótese da reencarnação. Tudo o resto que é feito não é terapia de regressão da memória de vidas passadas. Tem como princípios fundamentais os factos traumáticos, o caráter, os diferentes padrões de comportamento das pessoas, os contrapadrões, etc. E como em qualquer método que interfira no subconsciente humano, a regressão de memória possui riscos. Eu diria, muitos riscos. Por isso, é fundamental que seja feita por quem possui capacidade ética, moral e espiritual para a fazer. Deve-se ter muita cautela
ao induzir o acesso a lembranças ocultas, pois alguma delas não cabem ao paciente recordar. Só deve ser feita por quem tem capacidade ética, moral e espiritual para tal, e que saiba como fazer terapia de regressão de vidas passadas espírita. Ou seja, o técnico ideal para fazer seriamente uma regressão de vidas passadas, uma regressão de memória, deverá ser um psicólogo ou um médico espírita. E mesmo estes que tenham muito conhecimento sobre o que é a regressão de memória. Tem alguns benefícios, no entanto, e segundo o nosso Espiritismo de Kardec, tal prática deve ser feita com muita cautela, sendo que nem tudo se deve dizer ao doente. Aquilo que ele nos fala quando faz essa regressão, nem tudo deve ser dito ao doente. A terapia de regressão de vidas passadas no Espiritismo possui muitos benefícios referentes à aprendizagem do autoconhecimento, ao crescimento espiritual, à nossa paz interior, além de ser a resposta para a solução de aspectos negativos que prejudicam a vida de uma pessoa. Aliviar ou eliminar os pesados fardos que trazemos ao longo das nossas vivências passadas, situações criadas por nós mesmos num universo psicológico diferente do atual, onde cometemos de forma equivocada nossos delitos, como algozes ou até como vítimas. A regressão a vidas passadas ou a regressão da memória, segundo o Espiritismo, é uma maneira de se aceitar e de evoluir como ser humano. Geralmente são trabalhadas as memórias que se relacionam com acontecimentos importantes de outras vidas, que geram sequelas como medos, inseguranças e fobias. Padrões negativos de comportamento são originados por traumas em algum momento nas nossas vidas, onde houve vivências intensas. A doutrina espírita não estimula as pessoas a fazerem, por simples curiosidade, a regressão de memória. Isto é ponto assente. Mesmo os psicólogos que trabalham com regressão apenas a recomendam nos casos graves e em que não houve qualquer resultado positivo depois de usadas as terapias convencionais. Pelo contrário, o Espiritismo explica as razões por que o passado é esquecido. Por exemplo, na pergunta 393 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? E respondem-lhe os espíritos superiores: concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição se se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Isto é uma bênção, a oportunidade de estarmos sempre a recomeçar com as sucessivas reencarnações, esquecendo o que temos lá para trás. E na pergunta à pergunta 394 vem a resposta: nem sempre, podendo honrar-nos do nosso passado, melhor é que sobre ele um véu seja lançado. Continuamos no Livro dos Espíritos, na 395, pergunta Kardec: podemos ter algumas revelações a respeito das nossas vidas anteriores? E responde-se espiritualidade superior: nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Muitos de nós, que frequentamos a Casa Espírita há muitos anos, têm vindo a verificar que, de vez em quando, há alguma revelação que nos levanta um pouquinho a ponta do véu sobre o nosso passado e até sobre o nosso presente. Prestemos atenção às mensagens quando vem um mentor ou os mentores, porque trazem sempre mensagens para cada um de nós muito importantes de ouvir e de prestar atenção. Qual é, então, a verdadeira importância da regressão de memória ou terapia de vidas passadas? Primeiro, temos que aprender que não somos donos da verdade e, portanto, estamos sempre a tempo de aprender mais um pouco. Podemos ajudar a pessoa a resolver as suas questões, tendo como objetivo o abrandamento ou a libertação das mesmas. Porquê é que é aconselhável ao dirigente ter certo conhecimento do Espiritismo? Porquê é que o terapeuta deve estar dentro da doutrina espírita?
Durante a formação, para poder fazer essa regressão, o candidato a terapeuta que preencheu os requisitos solicitados sentirá a necessidade do conhecimento espírita, principalmente quando no setting terapêutico, quer dizer, no arsenal terapêutico que ele tem à sua disposição, se deparar com situações que poderão envolver o que chamamos de presenças. Estas presenças são presenças espirituais, no momento. A regressão de memória está sempre presente o mentor, o guia espiritual do doente, porque quando ele vê que algo está a ser feito que lhe poderá estar a prejudicar, ele intervém, não permita que seja feito qualquer erro contra aquele doente. No entanto, podem acontecer situações desagradáveis. De modo geral, poderíamos dizer que a regressão da memória pode ser aplicada no tratamento das neuroses, distúrbios de comportamento, depressão, síndrome de pânico, entre outras doenças do foro psicológico. Como faz o terapeuta para saber se uma recordação será prejudicial ou benéfica ao doente e assim poderá dizê-lo? Não há relatos de situações em que a regressão da memória tenha provocado ou prejudicado por suas lembranças de vida passada. O nosso inconsciente tem uma espécie de válvula de proteção. Essa válvula de proteção é o nosso guia espiritual, que não permite que saibamos o que efetivamente não podemos. Consideremos também que o terapeuta não escolhe as lembranças. Então este trabalho fica por conta do inconsciente. Inconsciente na regressão que estamos a fazer, sempre assessorado pelo nosso mentor. Se veio aquela recordação, é porque ela precisa ser experienciada pelo cliente. Na pergunta 399, temos um comentário de Kardec sobre o assunto. E ele diz-nos, integrado na vida corpórea, o espírito perde momentaneamente a lembrança das suas existências anteriores. Não obstante, tem às vezes uma vaga lembrança e elas podem mesmo lhe ser reveladas em certas circunstâncias. No livro dos médiuns, Deus permite algumas vezes que elas, as existências passadas, vos sejam reveladas, conforme o objetivo. Quando há interesse em ser revelada determinada informação para desenvolvimento da pessoa, ela é dada. Como seria possível reviver as outras vidas que possivelmente já tivemos? Entramos num estado inconsciente para revivê-las? Não serão isso sonhos? Estaremos a sonhar? Estaremos hipnotizados? O paciente não entra num estado plenamente inconsciente para fazer a regressão. Ele está lúcido, consciente. Da mesma forma que quando ficamos assistindo a um filme emocionante, seja um romance, seja uma tragédia, e nos vemos dentro da tela, alheios ao que acontece à nossa volta. Nós estamos a ver um filme, estamos a chorar. Ou estamos nervosos com medo do que aquilo está a acontecer. Estamos dentro do filme, dentro da tela, e esquecemos tudo o que está à nossa volta. Nós estamos em semitranse. No entanto, estamos conscientes. É isso que acontece numa regressão. Em realidade, é o foco da nossa consciência que se volta para a tela sem perder a consciência. Isto é, transe hipnótico. Suscitamos os dados do inconsciente sem, com isto, deslocar o consciente. Há perigo que uma pessoa, se for médio, fique incorporada na terapia? Há problemas ou não tem qualquer importância? As ocorrências mediúnicas no ambiente da terapia podem eventualmente acontecer. Não há perigo quando o terapeuta conhece os princípios que regem a prática mediúnica. No entanto, é preciso que fique muito claro que o trabalho com regressão de memória nada tem a ver com práticas dessa natureza. Quando se detecta algum problema de natureza espiritual, geralmente o paciente deve ser encaminhado para um local competente para tratar desses assuntos. Neste caso, uma casa espírita. E diz-nos André Luís, nas recordações após a morte, antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. Quem recorda o crime de que foi vítima considera-se em conta de infeliz do mesmo modo. Portanto, somente a alma muito segura de si
recebe tais atributos como realização espontânea. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências e, se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro, tendem ao desequilíbrio e à loucura. Na terapia de regressão de vidas passadas no Espiritismo, desprograma-se o trauma de uma ou mais vivências e se programa o presente de uma forma positiva. 2 tipos de recordação que podem ocorrer. O paciente regride cronologicamente na idade, indo em direção à meninice, chegando às vezes a atingir a fase fetal. Temos casos clínicos que eu vos vou contar, onde a descrição é tão pura, tão perfeita, que vocês vão adorar. É a regressão mais comum, ao longo da qual o paciente vai manifestando comportamentos correspondentes às idades atingidas. Quando ele chega à idade do feto, pode apresentar várias categorias de comportamento. Alguns perdem a consciência, outros sentem-se mergulhados num escuro e confortável meio, como num estado de tranquilo repouso. Outro tipo de indivíduo consegue ultrapassar esta última fase para sentir-se ressurgir com diferente personalidade correspondente à encarnação ou a encarnações anteriores. Teoricamente, uma vez atingida semelhante situação, ele poderia continuar por aí atrás essas regressões, chamando-se a isso a regressão cronológica, em direção ao passado. O paciente pode recordar-se espontaneamente ou sob sugestão hipnótica, ou por outros meios, e até reviver um ou mais episódios correspondentes às suas vidas anteriores. Este fenómeno é encontrado em crianças que se recordam nítida e conscientemente de uma ou mais vidas passadas. Em algumas delas, as lembranças são tão nítidas que elas chegam a mudar de comportamento e a fundir suas 2 existências, como se não tivesse havido um intervalo entre uma e outra encarnação. Noutras circunstâncias, as recordações emergem acompanhadas de sintomas mórbidos, periódicos ou permanentes, alguns com apresentação de sinais orgânicos, como cicatrizes, dermatose, disfunções, deformidades e doenças congénitas. Chamamos a isso as birthmarks, as marcas de nascença, citadas nos trabalhos dos pesquisadores de casos de reencarnação. Já aqui vos falei há tempos nestas marcas de nascença, que no caso concreto das fotografias, normalmente traduzem suicídios por tiro com arma de fogo naquele sítio da cabeça onde estão as marcas. Normalmente isso acontece. Outras vezes, as lembranças são inconscientes e se traduzem sob o aspecto de neuroses, psicoses, fobias, preferências, temores infundados, símbolos e sonhos. Parece que as experiências estão encapsuladas na intimidade do indivíduo e se extravasam em ocasiões particularmente propícias. O papel da regressão de memória é exatamente desprogramar essas aparições. A prova experimental foi-nos dada com o valioso auxílio da hipnose também, no campo ainda pouco explorado das regressões de memória, porém consolidado com organizadas e detalhadas experiências de vários pesquisadores. Um deles foi Pitre, em que eles utilizava com valor científico pela hipnose. Essa regressão de memória foi consequência das observações de pacientes que reviviam espontaneamente cenas e quadros do passado devidamente comprovados, a que ele chamava de ecmnésia. Fernando Colavida, o Kardec espanhol, com esse acervo de factos, ajudou a fundamentar a pesquisa da regressão de memória, atingindo etapas palingenéticas pretéritas com o auxílio da hipnose, cabendo como situação primeira essas experiências. Charles Lancelin e outros, e ainda Leon Denis, o nosso conhecido Leon Denis, comprovaram os factos e aumentaram a sua casuística. Nos casos clínicos que vos vou apresentar, são relatos autênticos de doentes que se submeteram a regressões de memória feitas por técnicos devidamente credenciado, um psicoterapeuta espírita, e que transmitiram coisas absolutamente maravilhosas dessas regressões de vidas passadas.
Estes casos clínicos foram escolhidos, entre outras coisas, para vos mostrar a nossa sensibilidade. Como nós não temos a noção de como é tão sensível o que está lá para trás. Vejamos. No ato da concepção, diz o Espírito, acompanha a formação do meu novo corpo. Vou e volto de uma dimensão à outra, sempre atraído como um ímã para o corpo da minha mãe. Já cá falámos também, numa outra palestra sobre a reencarnação, dessa atração, da dança do espírito reencarnante à volta dos seus pais, principalmente à volta da sua mãe, para que se estabeleçam os laços magnéticos e energéticos suficientes para cada vez mais se aproximar. Cada vez mais aquele espírito vai perdendo a memória das vidas anteriores, vai aproximando à mãe até que, na altura da concepção, lembram-se daquele filme que vos mostrei. Outro caso de concepção. Revela o Espírito. Sou coberto por uma espécie de uma cúpula de vidro. Isto para nós sabermos como é do lado lá da vida. Sou coberto por uma espécie de cúpula de vidro, uma espécie de incubadora, acompanhado por 2 médicos espirituais. Pouco a pouco vou perdendo a memória, caindo em sonolência, enquanto eles os 2 se concentram, projetando energias. À medida que me vou perdendo memória, meu corpo vai reduzindo. Adormeço e as lembranças se apagam. Sou conduzido por um tubo que sai do aparelho de incubação como um canal luminoso e me leva até ao ventre da minha mãe. Ficamos a saber como é que chegamos cá abaixo. É exatamente assim, não tem que saber. É muito simples e muito bonito. Olhem agora durante a gravidez o que pode acontecer. Olhem a nossa responsabilidade. No momento em que a minha mãe fica nervosa, tomada pela raiva, essas emoções fortes provocam-me muita agitação. Tudo entra em turbulência. Recebendo diariamente os efeitos negativos desses sentimentos, sinto-me muito mal quando meus pais brigam, o que ocorre com muita frequência. Meu orientador espiritual me coloca muitas vezes fora do ventre da minha mãe, evitando que a violência, a carga e descarga emocional provoque o aborto. Vejam a nossa responsabilidade. Vejam como se é fácil explicar os abortos espontâneos. É uma das explicações, há outras. Vejam como nós, dentro, ainda fetos, ainda embriões, com dias, com meses, com semanas, com meses, somos sensíveis àquilo que nos rodeia, às vibrações, à energia dos nossos pais, da nossa mãe, dos nossos pais. Vejam, há aqui adiante um caso em que o Espírito revela o cheiro do pai, como ela sente o cheiro do pai. Ou seja, para os fumadores, para aqueles que fumam, como é incomodativo, por exemplo, isso, ou falta de higiene, para os bebés. É espantoso. E tudo isto depois cria situações do foro psicológico brutais ao longo da vida. E muitos não foram à regressão da memória por estes motivos propriamente dita, mas na pesquisa que foi feita, reencarnação, antes de cada reencarnação, o Espírito foi revelando este tipo de informação. Agora o nascimento. Minha pele arde com algo que vem de fora e comprime minhas costas. Algo duro e frio, ardendo mais nesse ponto que no resto do corpo. As paredes que antes me acolhiam, agora se contraem como se quisessem me expulsar. As paredes do útero, as contrações do útero da mãe. Algo raspa as minhas costas. Tento encolher-me, mas um ferro toca a minha cabeça e as minhas bochechas e me faz girar para um lado e depois para o outro. Sou puxada pelas costas, que continuam ardendo e queimando. Sinto uma luz muito forte e uma dor intensa quando me cortam o cordão umbilical. Vejam a sequência de acontecimentos do nosso nascimento. Sabem o que é este ferro que lhe agrediu as bochechas? É isto que nós fazemos com tanta brutalidade ao recém-nascido para o tirar, para lhe salvar a vida muitas vezes. E aquilo das bochechas que ele sentia e a marca, é assim que metemos os fórceps. E puxamos aquela cabeça de um lado para o outro e às vezes faz isto. Olhem ali a marca do redondo. Conseguem ver?
está a reencarnar. Como nós magoamos as nossas crianças, o corte do cordão umbilical. Eu estava a estudar isto e lembrei-me que as milhares de vezes que eu cortei um cordão umbilical, das cesarianas que fiz, mas eu tinha que cortar, mas agora sei que aquilo magoa muito o bebê. E eu pensava naquela altura que aquele bebê que nem sentia nada, só depois de lhe dar uma palmada no rabo é que ele começava a chorar. Vocês vão ver o que é que eles dizem acerca do que nós lhes fazemos, já vamos ver. Outro caso de nascimento. Minha garganta começa a arder e o peito também. Alguém me embala pela sua voz e pelo calor da sua respiração. Tudo parece seguro e tranquilo. Embrulham-me e levam para longe de minha mãe. Quero gritar. Tenho medo de perdê-la. Choro muito sem parar de desespero e desamparo. Estou no berçário e as mãos frias de uma mulher feia e bruta estão-me machucando. Olhem que os bebés pensam de nós, médicos e das parteiras, porque somos brutos e feios. Com medo que alguém mais me venha mexer, calo-me e adormeço encolhida como um pássaro assustado. Mais tarde volto a ouvir a voz de minha mãe a ponto de sentir a sua respiração na minha testa. Nunca se esqueçam de ensinar aos vossos filhos e vocês, mulheres mais jovens que vão estar grávidas um dia, de falarem com os vossos filhos na vossa barriga. É um privilégio único de qualquer mulher que tem um filho na barriga. Não há amor nenhum, helado do mundo, nenhum, igual ao amor de mãe pelo seu filho. Então falem com eles, tranquilizem-nos, digam-lhes como amam aqueles bebés. Independentemente de ser conhecido o pai, do pai ter fugido, do pai ter abandonado, de haver dificuldades, não sei o quê, amem aquele bebé que está para nascer. Vejam a preciosidade destes testemunhos, como é possível alguém matar estes bebés. Uma mãe matar estes bebés. O desespero de uma mãe para fazer isso. Então incentivem todas as mães a amarem desta forma, a falar, é porem a musiquinha. Porque depois, quando eles nascerem, vocês põem aquela musiquinha, eles tranquilizam, eles deixam de chorar. Porque eles ouvem lá dentro. Eles viram as mãos feias da mulher gorda e bruta e têm sensibilidade à dor do cordão umbilical e têm mais, querem ver? Após a amamentação, encontro-me no colo do meu pai. Sei que é o cheiro do meu pai. Ela cresceu a conhecer o cheiro do pai, misturando-se com o cheiro da minha mãe. Como é possível o espírito já ter essa sensação de cheiro? Agora eles representam o meu reino e tudo seria perfeito, não fosse o tecido áspero que arranha a minha pele. Olhem o cuidado que nós temos de ter a vestir os nossos bebés. Um tecido mais áspero arranha aqueles pardaizinhos tão pequeninos e nós a pensar que estamos a fazer uma grande coisa. Vestiram-me com algo que aperta o meu pescoço e impede os meus movimentos. Eu lembro-me da minha avó embrulhar os filhos e os netos principalmente com um cobertor, embrulhava, fazia uma múmia e o bebê ficava assim, sem se poder mexer. Agora eu vejo a aflição que isso representava para o bebê. Estas coisas aparecem, estas descrições, nas regressões de memória, muitas vezes traumatizantes para casos psicológicos bastante graves. Outro caso, sou envolvida numa forte luz azul, lá estão as energias, e tomada de uma súbita vontade de ir em frente. Movimento-me com firmeza e atravesso o canal estreito que me traz de volta à Terra, da tal incubadora para a Terra. Ao ser envolvida nos braços da minha mãe, sinto alívio e as lembranças que trouxe comigo vão-se apagando da memória. Lá estão as coisas da vida passada, começam a apagar. Sugo o seu peito e tranquilamente adormeço. Sempre que puderem, deem de mamar aos vossos filhos. Não se preocupem por estragar as vossas maminhas, que depois a gente conserta isso. É muito importante dar de mamar aos filhos. Têm menos doenças, têm outras defesas imunológicas, é barato, está sempre à temperatura ideal, está sempre pronto quando o bebê quer mamar. Deem de mamar ao rapaz e à rapariga, consolem-no. Este caso é espetacular. Gosto quando as mãos firmes do meu pai me suspendem no alto e o seu rosto fica bem perto do meu.
posso então perceber os momentos da infância de forma diferente. Só com esta reencarnação é que esta criança, é que este bebê conheceu. Posso então perceber os momentos da infância de forma diferente. Agora posso sentir o sabor do feijão com arroz, a carninha picada, livres dos sentimentos desagradáveis que provocavam no passado a compulsão alimentar. Esta senhora estava a ser tratada por uma compulsão alimentar. Comia compulsivamente. E foi preciso ir lá atrás para entender onde é que estava o problema. E ela cheirava em feto, dentro da barriga da mãe, ela cheirava o feijão com arroz e a carne picada. Lá fora, ela lembrava-se da árvore e o baloiço que o meu pai pendurou para me esperando crescer. Sinto o aroma das flores que a minha mãe cultivava e o vento suave que me envolvia enquanto eu engatinhava livremente pelo chão da casa. É claro que eu só vos trouxe os casos lindos. Não vos trouxe os casos pesados, não é? Porque a gente pode ensinar de uma forma e da outra. Mas se pudermos ensinar todos e ficarmos todos felizes, melhor ainda, não é? Agora passamos à assistência espiritual na altura que vamos partir para o lado de lá. Agora estamos a vir para o lado de cá, agora vamos ver como é ir para o lado de lá. E diz o Espírito: vejo claramente uma corrente elétrica entrar pela cabeça do médico e sair pelas suas mãos, como raios luminosos que se espalham pelo corpo do doente a partir do alto da sua cabeça. Meu corpo inerte, preso apenas, olha o desencarno, meu corpo inerte, preso apenas por um fio luminoso, vai tecendo um casulo à minha volta, provocando uma sensação de paz e sonolência. É a altura em que os nossos benfeitores espirituais nos envolvem e nos adormecem, na altura do desencarne, para sermos levados, quando temos esse merecimento, para sermos levados, para sermos recebidos e tratados. Ouço vozes dizendo que não existe o julgamento que eu tanto temia. Então onde é que está o inferno e o castigo de Deus e aquelas coisas todas? Não existe, ninguém nos vai julgar. Já no plano espiritual, fico surpreendida ao ver que ninguém veio me julgar. Não fui sequer acusada por aquilo que eu fiz. Conclusões. Podemos contar com o auxílio de equipamentos sofisticados. Agora vou introduzir aqui nas conclusões, são 4 ou 5 slides, alguns dos artefactos usados no plano espiritual para nos tratarem, para nos acompanharem depois do desencarne. Podemos contar com o auxílio de equipamentos sofisticados que revelam as ondas do pensamento, projetando nos monitores as lembranças que se encontram soterradas no nosso inconsciente. A memória fica gravada em camadas que se agrupam de acordo com a sua frequência energética. É lógico. E esperando oportunidade para influenciar ações futuras. À medida que o nosso desenvolvimento vai avançando nesta vida, situações energéticas vão sendo necessárias e elas, pouco a pouco, as memórias vão surgindo. Todo o pedido de socorro aos desencarnados através da nossa prece é projetado através do pensamento, que atravessa longas distâncias com a mesma velocidade da luz. Vejam a velocidade do nosso pensamento. Onde chega? A milhões de quilómetros de distância. Existe uma equipa organizada numa central de captação que recolhe estas informações diretamente ou por meio de pedidos trazidos por algum conhecido ou parente que é então convidado a participar nesse resgate. O que podemos fazer em caso de sofrimento individual de um doente? Jesus ensinou-nos, instruí-vos, ou seja, remover a ignorância sobre o que nesta existência ou nas existências passadas geraram os padecimentos de agora. Muitas regressões ao mundo espiritual revelam que a consciência abortada, quando se faz o aborto, a pessoa que tem consciência de ter abortado, é recolhida no hospital espiritual numa espécie de berçário, onde permanece por tempo suficiente para recuperar-se do trauma sofrido. O perispírito apresenta essas características da forma com que foi abortado. Sangramentos, amputações, muitas vezes inteiramente deformados. E ele será remodelado numa incubadora que tem a forma de um corpo infantil,
de acordo com a fase em que a gestação foi interrompida, reunindo as partes esfaceladas até que o seu corpo, neste caso perispiritual, possa ser reconstituído. Não perdemos a memória dos factos passados. Ela permanece adormecida até que atinjamos a maturidade necessária para despertá-la. Então, como ser humano adulto, somos capazes de fazer uso de todo esse aprendizado adquirido na longa caminhada de muitas vidas. Alguns espíritos resistem ao processo reencarnatório e recusam assumir o novo corpo até ao último momento, provocando complicações no parto. Também já falámos aqui, noutras palestras, sobre esse tema. Mudamos de moradia, mas levamos a bagagem anterior connosco. As cidades espirituais que existem lá em cima, ou melhor, do lado de lá da vida, possuem estações de transição, onde somos recolhidos, e hospitais para recolhimento dos desencarnados, situados sobre as diferentes regiões do planeta, mantendo as características de cada cultura. Veja o detalhe do cuidado. Conforme as regiões de cada país, de cada zona do mundo onde nós desencarnamos, aí somos recolhidos em áreas próprias, com culturas próprias. Porque há um respeito muito grande pelo nosso conhecimento, pela nossa cultura. Somos estabilizados, somos internados, somos tratados. Depois de ter alta dos hospitais, vamos para a escola, para a universidade, para onde quer que seja, para a fábrica, para trabalhar, para corrigirmos todos os nossos erros do passado, porque também se trabalha muito no plano espiritual, para prepararmos outra vez com os nossos mentores, os nossos benfeitores espirituais, a nova vinda à Terra. E vou terminar com o meu ídolo de sempre, Albert Einstein, onde ele diz: tudo é energia e tudo é curado pela energia. É necessário desmaterializar as energias densas que ainda se agarram ao nosso corpo espiritual. Quais são as energias densas? A vaidade, o maldizer, a inveja, o ódio, a raiva, a mágoa, a falta de caridade. São todas energias densas que nos acompanham e como são pesadas. Não é aconselhável estar perto dos desencarnados que acabam de chegar deprimidos, cheios de angústia e revolta. Isto no plano espiritual. Mas eu também digo, não é aconselhável estar perto de encarnados que estejam com essas energias todas densas, porque também nos vão contaminando. Médicos espirituais aplicam passes energéticos diariamente, mudando a cor das luzes usadas no meu tratamento, diz o Espírito. Ou seja, todo o tratamento, lá em cima não há comprimidos, nem pastilhas, nem injeções. Há lá descrições maravilhosas sobre o tratamento em si. Um médico do plano espiritual irradia a luz azul sobre o chakra do estômago, o outro a luz branca sobre o chakra coronário, o outro faz isto, é delicioso ver e imaginar como aquilo é. Pois, penso que cheguei ao fim da minha palestra. Falta um poema de Cora Coralina sobre o saber viver, muito bonito. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, gente. É o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Eu quis terminar com este poema lindíssimo sobre a vida e queria mostrar-vos agora uma coisa que tenho. Isto são alguns dos livros que eu utilizei para pesquisar. Está prometido há muito tempo, nas minhas palestras, que só tinha 2 netas, agora já tenho mais uma. Eu cá apresento a minha 3ª netinha, que é a Maria. Ainda agora chegou há pouco tempo. Isto porque a Malinô só fala no Pedro, só o Pedrinho. Eu também tenho uma Maria. E é esta Maria linda que está aqui, tão linda ou mais linda do que o Pedrinho dela. E mais, tem 1 aninho e já está a dar o passo. Olhem a mão dela a aplicar o passo. Esta brincadeira é para dizer-vos que quando agimos no bem, nós sentimos a presença de Deus. Ensina-nos Emmanuel.
E eu digo ainda outra coisa. Esta era uma surpresa que eu vos queria fazer. Esta fotografia foi tirada hoje, olhem o relógio do meu consultório, às 10h16 da manhã. Estas criaturas estão aqui, é o Gabriel e o Miguel. Não me perguntem quais são, porque eles são iguais. São os meus gêmeos, mais 2 netos que eu tenho. São os gêmeos que vocês ajudaram a dar o enxoval, quando pedimos aqui o enxoval, e que, em vez de mandarem 2 enxovais, mandaram 3. Que foi feito com um carinho, com uma beleza indescritível, que vocês deveriam ter visto. Há dias apareceram-me lá no consultório, houve um engarrafamento, porque eu tinha uma cadeira de rodas de um doente na sala de espera, e entrou um autocarro. O autocarro é o carro dos gêmeos, não é? Que é muito difícil de conduzir. E então a mãe, do lado esquerdo, a Andreia, que é muito inexperiente, atrabancou aquilo tudo com o carro grande, lá com os gêmeos, e eu, claro, tive que tirar a fotografia para a posteridade. E para terminar, eu queria dizer que espalhem a alegria. Um dia virão recolher esses raios de luz que deixaram espalhados pela terra. Diz-nos Emmanuel. Podem ser muito pobrezinhos, mas serem alegres. Podem ser muito ricos, mas serem alegres. Temos que ser felizes. Temos que ter alegria e partilhar connosco a nossa alegria, contagiar os outros com a nossa alegria. Como diz o ditado do povo, tristezas não pagam dívidas. Muito obrigado pela vossa atenção.